Nos últimos anos, o mundo passou a conviver com uma sequência contínua de catástrofes. Um cenário que até pouco tempo pareceria ficção distópica, digno de George Orwell. Epidemias atravessaram fronteiras, sistemas de saúde foram levados ao colapso, vulcões despertaram em regiões distintas do planeta, guerras se intensificaram, mercados financeiros perderam estabilidade e a violência urbana se espalhou como rotina. A sensação global é clara. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Essas catástrofes não afetaram apenas estatísticas ou relatórios oficiais. Elas atingiram diretamente a vida comum. Cidades passaram a operar sob estado de alerta. Populações viveram entre escassez, medo e incerteza. Governos responderam com medidas emergenciais contínuas, alterando leis, restringindo liberdades individuais e impondo formas de controle social sob pressão constante. O mundo entrou em um ritmo de sobrevivência, onde decisões críticas passaram a ser tomadas sem margem para erro. Ao longo desse período, um fator passou a agravar todos os outros: a escalada de tensão entre as duas nações mais poderosas do planeta. Um confronto direto deixou de ser tratado como hipótese distante e passou a ser considerado possível por analistas, governos e instituições internacionais. Pela primeira vez em décadas, a estabilidade global parece depender de decisões tomadas em minutos. Um comando, um gesto e, o pior, um botão capaz de encerrar tudo em segundos. Enquanto isso, advertências escritas há quase 2000 anos descreviam um mundo marcado por calamidades sucessivas, conflitos globais, colapsos naturais, instabilidade econômica e concentração extrema de poder. O livro do Apocalipse registrou esses sinais como parte de um mesmo processo histórico. Nos últimos tempos, essas descrições passaram a encontrar paralelos diretos em fatos documentados, dados públicos e acontecimentos amplamente registrados. 10 profecias descritas no Apocalipse se refletem em catástrofes reais vividas nos últimos anos, formando um quadro impossível de ignorar. É nesse território de tensão, onde fatos e profecias se aproximam, que esta narrativa atravessa o Vale da Redenção, observando sinais que muitos preferem não encarar. A 10ª profecia se manifesta de forma silenciosa e contínua, avançando sem aviso e sem interrupção. O texto bíblico descreve a morte se espalhando junto com fome, enfermidade e fragilidade generalizada, apresentada como um processo prolongado que se infiltra no cotidiano até se tornar rotina. Nos últimos anos, essa descrição deixou de parecer distante. A experiência coletiva passou a ser marcada por uma presença constante de risco biológico. Doenças cruzaram fronteiras com velocidade inédita, alcançando centros urbanos, regiões remotas e países inteiros em questão de semanas. A ideia de contenção da circulação humana perdeu sentido. A ameaça passou a circular livremente, acompanhando rotas comerciais, fluxos humanos e cadeias globais. Com o avanço contínuo da ameaça, sistemas de saúde começaram a operar sob pressão permanente. Hospitais passaram a conviver com ocupação máxima recorrente. Profissionais exaustos, recursos limitados e decisões críticas se tornaram parte da rotina institucional. Em diversos lugares, o atendimento deixou de seguir apenas critérios médicos ideais
e passou a obedecer protocolos de emergência contínua. A lógica da escassez se instalou. Essa transformação afetou diretamente a relação da sociedade com a própria vida. A preservação deixou de ser garantida e passou a ser administrada. O cuidado foi reorganizado em função da capacidade disponível, não da necessidade absoluta. Esse deslocamento alterou valores, prioridades e expectativas. A segurança biológica, antes presumida, tornou-se condicional. Ao mesmo tempo, a repetição constante de alertas, números e gráficos produziu um efeito silencioso. A exposição diária a grandes volumes de mortes reduziu o impacto emocional coletivo. A perda deixou de ser percebida como ruptura e passou a ser assimilada como parte do fluxo normal de acontecimentos. A morte deixou de interromper o cotidiano. Ela passou a coexistir com ele. Essa convivência prolongada alterou comportamentos básicos. O contato humano passou a ser mediado por protocolos. A proximidade foi reorganizada. O medo deixou de ser episódico e passou a ser estrutural. Em muitos contextos, a vida social foi redesenhada em função da ameaça invisível, criando uma geração acostumada a viver sob restrição contínua. Com o passar do tempo, a promessa de retorno à estabilidade foi sendo adiada. Medidas emergenciais perderam caráter temporário. Estados de exceção se prolongaram. O extraordinário se integrou à administração normal da sociedade. A instabilidade deixou de ser transitória e passou a definir o ambiente. A gestão desse cenário passou a ser conduzida por respostas rápidas e amplas, frequentemente impostas sem discussão pública real. Protocolos de monitoramento, restrição seletiva e rastreamento foram implementados em larga escala. A circulação humana passou a ser observada, regulada e condicionada por critérios administrativos variáveis, muitas vezes alterados sem transparência clara. Esse processo criou um precedente profundo. A mobilidade deixou de ser um elemento natural da vida moderna e passou a depender de autorizações, registros e validações externas. O deslocamento cotidiano foi enquadrado como risco potencial. A exceção ganhou forma institucional. Ao mesmo tempo, a pressão econômica manteve o fluxo ativo. Trabalhadores essenciais continuaram expostos. Serviços básicos seguiram funcionando. O abastecimento de alimentos, medicamentos e energia exigiu circulação constante. A vida organizada não poderia ser suspensa indefinidamente. O risco foi incorporado como custo operacional. Essa incorporação teve efeitos duradouros. A sociedade passou a aceitar níveis elevados de exposição como parte da rotina. A ideia de segurança plena perdeu centralidade. O objetivo passou a ser redução de impacto, não eliminação da ameaça. A circulação humana seguiu acontecendo dentro de um cenário de fragilidade assumida. Esse ajuste progressivo moldou uma nova normalidade. A presença do risco deixou de paralisar. Ela passou a coexistir com o funcionamento social. A mobilidade continuou, o contato persistiu e a ameaça permaneceu ativa.
O mundo seguiu adiante, com a consciência de que o perigo não estava contido, apenas administrado. Esse é um dos aspectos centrais da morte silenciosa, descrita na 10ª profecia. Ela avança quando a sociedade aprende a conviver com a exposição contínua. Quando o deslocamento prossegue apesar do risco. Quando a fragilidade se integra ao sistema. A morte silenciosa não precisa de ruído para se espalhar. Ela se estabelece quando o excepcional se torna habitual. Quando decisões extremas deixam de causar estranhamento. Quando a vida segue mesmo sob alerta permanente. Esse processo já está em curso. A 9ª profecia descreve o mar como um espaço atingido por corrupção profunda. A imagem apresentada não é apenas de mudança visual, mas de perda de função. Águas que deixam de sustentar vida. Um ambiente que se torna impróprio, pesado, incapaz de manter o equilíbrio que sempre ofereceu. Nos últimos anos, essa descrição passou a encontrar paralelos diretos na realidade. Oceanos e mares começaram a registrar zonas extensas de colapso biológico. Regiões inteiras perderam oxigênio. Peixes desapareceram. Ecossistemas marinhos entraram em falência silenciosa. O que antes era tratado como fenômeno pontual passou a ocorrer de forma recorrente. Esses eventos não surgiram de um único fator. O aquecimento das águas, a contaminação industrial, o despejo contínuo de resíduos e o desequilíbrio químico criaram um ambiente instável. Em diversas regiões costeiras, o mar passou a devolver sinais claros de degradação. Espumas tóxicas, colorações alteradas e mortandade em massa deixaram de ser exceção. O impacto ultrapassou o campo ambiental. Comunidades que dependem do mar perderam sustento. Cadeias alimentares foram afetadas. Portos enfrentaram interrupções. O oceano, historicamente associado à abundância e à conexão entre povos, passou a representar risco sanitário e econômico. A profecia não fala apenas de destruição natural. Ela aponta para um colapso sistêmico. Quando o mar adoece, o efeito se espalha. Alimentos desaparecem. Doenças surgem. Regiões inteiras entram em instabilidade. A base que sustenta milhões de vidas começa a falhar. Esse processo avançou sem alarde suficiente para interrompê-lo. Alertas foram emitidos. Relatórios foram publicados. Medidas pontuais foram anunciadas. O avanço, porém, continuou. A degradação deixou de ser notícia urgente e passou a ocupar rodapés de relatórios técnicos. A 9ª profecia descreve um mundo onde o mar deixa de ser fonte de vida e passa a refletir o estado geral da criação. Um ambiente corrompido, pressionado além do limite, reagindo de forma irreversível. Esse cenário já não pertence apenas ao futuro. Ele começou a se manifestar diante dos olhos de todos. A 8ª profecia aponta para a consolidação de autoridade em escala ampla. O texto descreve poder reunido, influência estendida e alcance que ultrapassa fronteiras. Trata-se de domínio estrutural sobre povos, economias e decisões cotidianas, que vai além da política comum. Nos últimos anos, esse movimento deixou de ser teórico.
Ele passou a se manifestar na forma como informações circulam, são filtradas e, em muitos casos, interrompidas. A internet, inicialmente associada à descentralização do discurso, tornou-se o principal instrumento de controle narrativo. Plataformas digitais concentraram o fluxo de notícias, opiniões e dados, operando como intermediárias obrigatórias entre o fato e o público. Esse controle atua por priorização, ocultamento e desmonetização. Conteúdos deixam de circular, perfis desaparecem, temas perdem visibilidade. A exclusão ocorre sem anúncio formal, mas com efeitos concretos. O que não circula deixa de existir socialmente. Em países considerados democráticos, esse mecanismo foi incorporado de forma gradual. No Canadá, manifestações inteiras foram desarticuladas por bloqueios financeiros e restrições digitais. Na Europa, legislações ampliaram o poder de remoção de conteúdo sob critérios amplos de desinformação e segurança. Plataformas passaram a atuar em alinhamento com diretrizes governamentais para definir limites de discurso. Na China, esse modelo opera em escala total há anos. O controle da informação é centralizado e assumido. Em outras regiões, o mesmo efeito passou a ser alcançado por meios indiretos, apresentados como moderação, proteção ou responsabilidade social. A forma varia, o resultado converge. Esse cenário alterou a relação entre poder e verdade. A informação passou a ser administrada. Narrativas oficiais ganharam prioridade automática. Questionamentos passaram a gerar sanções sociais e digitais. A dúvida foi enquadrada como risco coletivo. A profecia descreve um sistema sustentado pela dependência informacional. Quando comunicação, trabalho, identidade e acesso a serviços passam pelos mesmos canais, a obediência surge como consequência prática. A exclusão se torna mecanismo operacional. Crises sucessivas aceleraram esse processo. Emergências justificaram filtros mais rígidos. A promessa recorrente envolveu segurança, estabilidade e proteção coletiva. O custo foi a erosão progressiva da autonomia intelectual. Esse avanço ocorreu por adesão contínua. Cada restrição foi apresentada como temporária. Cada exceção pareceu razoável. O conjunto revelou uma estrutura concentrada, com capacidade real de silenciar, direcionar e excluir. A oitava profecia registra o ponto em que o poder passa a controlar o que pode ser visto, dito e acreditado. Um domínio que funciona sem força visível, sustentado por infraestrutura e dependência. Esse modelo já opera em diferentes graus ao redor do mundo. À medida que se normaliza, encontra menos resistência. A sétima profecia descreve a retirada progressiva da paz. O texto aponta para conflitos recorrentes, violência organizada e um ambiente onde a guerra deixa de ser exceção e passa a estruturar relações entre povos e estados. A espada aparece como símbolo de ruptura contínua. Nos últimos anos, esse cenário ganhou forma visível. Conflitos armados deixaram de ser eventos localizados e passaram a se sobrepor em diferentes regiões. Guerras abertas coexistiram com tensões permanentes.
exercícios militares constantes e ameaças explícitas entre potências. O planeta entrou em um estado de alerta prolongado. A guerra moderna não se limita mais a campos de batalha definidos. Ela se manifesta por mísseis de longo alcance, drones autônomos, ciberataques e sabotagem de infraestrutura crítica. Redes elétricas, sistemas bancários e comunicações tornaram-se alvos estratégicos. A fronteira entre tempo de guerra e tempo de paz perdeu nitidez. Esse ambiente se consolidou por exemplos sucessivos. A escalada no leste europeu reconfigurou a segurança do continente. No Oriente Médio, conflitos regionais mantiveram instabilidade constante. No Indo-Pacífico, manobras militares ampliaram a tensão entre potências nucleares. A guerra passou a operar como presença contínua, mesmo quando tiros não são disparados. Ao mesmo tempo, a indústria bélica se expandiu. Orçamentos militares cresceram. Produção de armamentos acelerou. A lógica da dissuasão passou a justificar preparação permanente. A paz deixou de ser objetivo final e passou a ser intervalo incerto. Esse estado afeta diretamente a vida civil. Populações convivem com propaganda constante, medo difuso e normalização da violência. O discurso de ameaça externa sustenta decisões internas duras. A exceção se fortalece sob o argumento de segurança nacional. A profecia descreve um mundo estruturado em torno do conflito permanente. Um sistema onde a guerra molda política, economia e tecnologia. Onde a tensão contínua se torna mecanismo de controle. A sétima profecia registra o momento em que a paz perde centralidade. A espada não precisa estar em movimento para exercer poder. Basta estar sempre pronta. Esse cenário já define o ritmo das relações globais. A sexta profecia aponta para um mundo onde a violência deixa de causar choque. O texto descreve uma humanidade que continua praticando homicídios, abusos e injustiças sem arrependimento coletivo. A brutalidade deixa de ser exceção e passa a integrar o ambiente social. Nos últimos anos, essa transformação tornou-se visível. A violência não se concentrou em um único território, nem em um único tipo de crime. Ela se espalhou por diferentes níveis da sociedade. Conflitos urbanos, ataques indiscriminados, criminalidade organizada e atos extremos passaram a coexistir como parte do cotidiano. Em várias regiões da América Latina, cidades inteiras viveram sob domínio de facções armadas. O uso de armamento pesado por grupos criminosos deixou de ser raro. Em alguns países, drones passaram a ser utilizados em ataques urbanos. O crime adotou linguagem e estrutura de guerra, impondo medo constante à população civil. Nos Estados Unidos e na Europa, ataques individuais se multiplicaram. Escolas, centros comerciais, eventos públicos e locais de culto tornaram-se alvos recorrentes. A repetição desses episódios reduziu o impacto inicial. Tragédias passaram a ser absorvidas rapidamente, substituídas por novas ocorrências em ciclos cada vez mais curtos. A violência também assumiu forma simbólica e psicológica. Discursos públicos tornaram-se mais agressivos. A hostilidade passou a circular como entretenimento e a exposição contínua a cenas extremas reduziu a capacidade coletiva de reação. O contato constante com brutalidade gerou acomodação. Com o tempo, atos graves deixaram de provocar indignação duradoura. A repetição
esvaziou o impacto e a violência passou a ser absorvida como parte do cotidiano, sem pausa e sem reflexão. A vida humana perdeu centralidade diante da saturação emocional. A sexta profecia descreve esse estágio com precisão, um cenário onde a violência já não precisa se esconder, onde o hábito substitui o choque e onde a consciência coletiva se ajusta à brutalidade como normalidade. Trata-se de uma erosão contínua, silenciosa e cumulativa. Quando a violência deixa de gerar arrependimento e passa a ser assimilada sem resistência moral, o limite já foi ultrapassado. É esse ponto que a profecia registra. A quinta profecia descreve um sistema capaz de regular acesso, participação e sobrevivência econômica. O texto aponta para um cenário onde a permanência dentro da estrutura depende de aceitação e conformidade. Comprar, vender, trabalhar e circular passam a exigir autorização implícita. Nos últimos anos, esse movimento tornou-se perceptível. Sistemas financeiros atravessaram mudanças rápidas. O dinheiro físico perdeu espaço. Pagamentos digitais se tornaram padrão. Identidade, acesso e transação passaram a operar dentro do mesmo ambiente, criando dependência funcional. Em diversos países, serviços básicos passaram a exigir registros cada vez mais completos. Contas bancárias, documentos, benefícios sociais e contratos passaram a depender de validações contínuas. Dados biométricos e históricos digitais deixaram de ser exceção e passaram a integrar o cotidiano. O discurso público falou em eficiência e segurança. O efeito concreto foi a redução de alternativas fora do sistema. Esse modelo gerou uma forma prática de exclusão. Quando todos os caminhos passam pela mesma estrutura, a recusa impede o funcionamento da vida cotidiana. O acesso deixa de ser garantido. A participação econômica passa a depender da integração total ao sistema. A China oferece um retrato claro desse mecanismo em operação. O sistema de crédito social associa comportamento histórico-financeiro e conduta pública a pontuações que afetam diretamente a liberdade individual. Viagens são restringidas. Acesso a serviços é limitado. Empregos, matrículas e deslocamentos passam a depender de avaliações automáticas. Esse controle é reforçado por uma rede extensa de câmeras de vigilância, integradas a sistemas de reconhecimento facial e análise de comportamento. O deslocamento urbano deixa de ser anônimo. Ir e vir passa a ser monitorado. A liberdade se torna condicional. O temor nasce do princípio que sustenta esse modelo. Sistemas passam a decidir quem pode circular, consumir e participar da vida social. O controle se estabelece de forma contínua, sustentado por dados, pontuações e monitoramento permanente. Nem mesmo George Orwell poderia ter descrito um controle tão eficiente no seu famoso livro 1984. Como reação a esse avanço, surgiram movimentos voltados à preservação da autonomia econômica fora das estruturas centrais.
O Bitcoin apareceu nesse contexto como proposta de sistema descentralizado, sem autoridade única, capaz de operar sem intermediários estatais ou financeiros. Junto dele, cresceram correntes de pensamento libertárias e anarquistas que passaram a enxergar o controle monetário como eixo central do poder moderno. Para esses grupos, a descentralização representa uma resposta prática ao avanço do controle econômico. A proposta envolve reduzir a capacidade de instituições restringirem transações, congelarem recursos ou condicionarem participação social ao comportamento. O Bitcoin tornou-se símbolo dessa reação diante da concentração financeira crescente. Esse movimento revelou o conflito central da profecia. De um lado, sistemas integrados, regulados e rastreáveis. Do outro, tentativas de preservar soberania individual diante de estruturas fechadas. O embate ocorre no campo econômico, tecnológico e moral. Esse tipo de sistema se consolida por etapas. Cada mudança parece técnica. Cada exigência surge como atualização necessária. Quando o sistema se fecha, as alternativas já foram reduzidas. A quinta profecia registra esse ponto de convergência. Um ambiente onde a participação econômica depende de integração total, onde a exclusão ocorre por controle de acesso. A advertência do texto bíblico recai sobre o efeito final desse processo. Um sistema capaz de decidir quem participa e quem fica de fora, quem existe economicamente e quem se torna invisível. A quarta profecia apresenta a queda de um sistema construído sobre excesso, concentração de riqueza e uma sensação permanente de estabilidade. Babilônia surge como imagem de uma ordem econômica global, que parece sólida enquanto acumula fragilidades profundas, sustentada por consumo, dívida e confiança artificial. Nos últimos anos, essa estrutura começou a revelar seus limites. Mercados oscilaram com frequência crescente. Dívidas públicas e privadas avançaram em ritmo acelerado. Estados passaram a sustentar economias inteiras por meio de emissão contínua de moeda, enquanto o valor real se diluía. A prosperidade tornou-se dependente de expectativa e crédito, cada vez menos ligada à produção concreta. Crises sucessivas expuseram a vulnerabilidade do modelo. Cadeias de produção foram interrompidas. Energia, alimentos e insumos básicos passaram a ser usados como instrumentos de pressão econômica. Pequenas empresas desapareceram em massa, enquanto grandes conglomerados ampliaram participação e influência. A concentração avançou de forma silenciosa. A fragilidade do sistema se manifesta quando a confiança começa a falhar. Investidores recuam, moedas perdem força, o consumo desacelera e o luxo permanece visível enquanto a base econômica se desgasta. O brilho se mantém na superfície, sustentado por endividamento e alavancagem. Babilônia representa esse paradoxo moderno. Uma economia global interligada, dependente e altamente sensível, onde falhas locais se propagam rapidamente. Bancos, fundos e governos operam em equilíbrio instável, conectados por compromissos que exigem crescimento contínuo para não colapsar. Esse ambiente intensifica a desigualdade. Enquanto poucos concentram ativos, proteção e liquidez,
A maioria enfrenta inflação persistente, perda de poder de compra e insegurança material. A distância entre riqueza acumulada e sobrevivência cotidiana se amplia. A profecia retrata um momento de ruptura súbita. Mercadores lamentam perdas. Fortunas desaparecem com rapidez. Aquilo que parecia permanente revela sua natureza transitória. O colapso acontece de forma abrupta, porque o sistema já se encontrava comprometido internamente. Essa queda ultrapassa o campo financeiro. Ela atinge valores, expectativas e estruturas sociais. Quando a economia deixa de sustentar a vida e passa a exigir sacrifício constante, o modelo entra em esgotamento. A queda de Babilônia simboliza o fim de uma ordem baseada em excesso, dependência e concentração. Um sistema que acumulou poder sem construir estabilidade duradoura. Quando a ilusão de segurança se dissolve, a fragilidade se torna visível para todos. É revelado um cenário de pressão crescente sobre aqueles que mantêm fidelidade a princípios que não se ajustam ao espírito dominante do sistema. A terceira profecia apresenta forças organizadas avançando contra um povo identificado por convicção, permanência e resistência moral. A hostilidade se desenvolve como processo contínuo, moldando o ambiente ao redor. Nos últimos anos, essa dinâmica assumiu forma concreta. A fé deixou de ocupar apenas o campo pessoal e passou a ser tratada como elemento incômodo no espaço público. Valores religiosos passaram a ser enquadrados como incompatíveis com a nova ordem social, enquanto o espaço para a manifestação aberta da crença se estreitou de maneira gradual. Em diversas regiões, comunidades cristãs enfrentaram restrições diretas. Igrejas foram fechadas por decisões administrativas. Reuniões passaram a depender de autorizações específicas e líderes religiosos sofreram sanções legais por manterem práticas tradicionais. O discurso institucional recorreu a termos como ordem, segurança e adaptação social, criando um ambiente de constante vigilância. Em outros contextos, a pressão avançou por caminhos menos visíveis. Crenças passaram a ser classificadas como ofensivas. Conteúdos religiosos perderam alcance e expressões de fé foram tratadas como incompatíveis com padrões culturais aceitáveis. O resultado foi a retração progressiva da presença cristã no espaço público, acompanhada por autocensura e silêncio forçado. Esse processo se fortalece dentro de um ambiente cultural que recompensa alinhamento e penaliza dissenso. A ridicularização substituiu o debate. A intimidação social ganhou força e o custo de sustentar convicções passou a afetar trabalho, reputação e relações pessoais. A permanência exige resistência constante. A profecia descreve um conflito que se manifesta no desgaste prolongado. Um cerco que atua sobre identidade, acesso e voz, pressionando escolhas diárias e impondo renúncias sucessivas. A resistência deixa de ser episódica e se transforma em condição permanente. Esse cenário se consolida à medida que valores absolutos entram em choque com estruturas que exigem adaptação total. A fé passa a representar autonomia moral em um ambiente orientado pela conformidade, criando tensão contínua entre convicção e aceitação social. A terceira profecia
registra esse ponto crítico. Um mundo onde permanecer fiel implica custo real, onde a convicção se converte em forma silenciosa de resistência e onde a pressão constante redefine o significado de perseverança. O quadro já está estabelecido. A hostilidade contínua molda comportamentos, decisões e trajetórias, revelando um tempo em que a fidelidade deixa de ser confortável e passa a exigir firmeza. A segunda profecia mostra enfermidades visíveis surgindo como sinal de um colapso mais profundo. O corpo humano passa a carregar marcas que refletem pressões acumuladas, escolhas coletivas e a submissão a estruturas que exigem adesão total. A advertência se desloca para a dimensão mais íntima da existência, onde a dor deixa de ser exceção e passa a acompanhar o cotidiano. Nos últimos anos, esse quadro tornou-se impossível de ignorar. Enfermidades estranhas, síndromes difíceis de explicar e reações físicas persistentes começaram a se espalhar de forma silenciosa. Inflamações que não cedem, lesões que surgem sem causa clara, fadiga extrema, colapsos imunológicos e manifestações cutâneas agressivas passaram a fazer parte da vida de milhões de pessoas. O corpo começou a falar. A medicina avançou, protocolos se multiplicaram, diagnósticos foram refinados, mas a sensação geral permaneceu. Algo está fora do lugar. Os tratamentos aliviam sintomas, porém, a origem do adoecimento continua difusa. O mal-estar tornou-se crônico, acompanhando rotinas que já não permitem descanso real. O corpo passou a registrar aquilo que o sistema ignora. Pressão constante, vigilância contínua, insegurança econômica e desgaste psicológico produziram efeitos visíveis. A vida moderna ultrapassou limites biológicos básicos. O organismo humano entrou em estado permanente de alerta, como se estivesse sempre sob ameaça. Nesse contexto, um fenômeno ganhou destaque e passou a se repetir com frequência inquietante. Doenças autoimunes deixaram de ser diagnósticos raros e passaram a ocupar espaço constante nos consultórios médicos. Pessoas que sempre se consideraram saudáveis começaram a conviver com inflamações persistentes, dores sem causa aparente, fadiga profunda e reações do próprio organismo contra si mesmo. O corpo passou a atacar o próprio corpo. Muitos desses quadros já existiam de forma latente, silenciosa, adormecida. O que mudou foi o ambiente. Anos de estresse contínuo, medo constante, isolamento social, insegurança material e pressão psicológica criaram um terreno propício à desregulação imunológica. O sistema de defesa entrou em confusão. Aquilo que deveria proteger passou a ferir. O impacto não se limita ao físico. Quem convive com uma doença autoimune enfrenta incerteza diária, tratamentos prolongados, limitações invisíveis e uma sensação constante de fragilidade. Para muitos, a vida se divide em antes e depois do diagnóstico. A normalidade se rompe dentro do próprio corpo. Esse cenário se intensificou à medida que intervenções externas se tornaram mais frequentes. Substâncias químicas, ambientes saturados por estímulos artificiais e procedimentos acelerados alteraram equilíbrios delicados. O corpo reagiu. Em muitos casos, reagiu com dor
inflamação e perda de resistência. A profecia sugere que essas marcas carregam significado. O corpo aparece como espelho de uma submissão mais ampla. Quando a existência é organizada em torno de controle, desempenho e adaptação forçada, a carne responde. A dor deixa de ser apenas física e passa a expor um limite ultrapassado. Em diferentes regiões do mundo, relatos semelhantes se repetem. Pessoas aparentemente saudáveis passaram a conviver com limitações repentinas, feridas persistentes e esgotamento profundo. O sofrimento se instalou sem aviso e passou a moldar o cotidiano. A segunda profecia revela esse estágio com clareza inquietante. Um tempo em que o corpo expõe aquilo que não pode mais ser ocultado, onde a pressão acumulada cobra seu preço na pele, no sangue e na resistência vital. Esse processo avança junto com a normalização do excesso, da pressão contínua e da desconexão espiritual. O corpo absorve impactos acumulados até não conseguir mais sustentar o peso imposto. O sofrimento descrito não é distante nem simbólico. Ele limita movimentos, consome energia e enfraquece a capacidade de reagir. A advertência se torna visível em cada organismo que já não suporta a carga do sistema. A segunda profecia marca um limite ultrapassado. Quando o corpo passa a carregar os sinais do colapso, o aviso deixa de ser abstrato. Ele se torna carne. A primeira profecia conduz o olhar para algo ainda mais amplo. Ela alcança a própria estrutura do mundo físico, como se a criação começasse a reagir ao peso acumulado da história humana. O solo, os mares e o fogo subterrâneo deixam de operar em silêncio e passam a expressar tensão, instabilidade e ruptura. Nos últimos anos, a atividade da Terra deixou de ser episódica para se tornar recorrente. Tremores passaram a ocorrer com maior frequência, erupções surgiram em sequência e regiões distantes entre si registraram eventos extremos em intervalos cada vez menores. Áreas antes consideradas estáveis entraram em estado de alerta, enquanto zonas historicamente ativas apresentaram um comportamento ainda mais agressivo, indicando pressão acumulada sob a superfície. Vulcões que permaneceram adormecidos por décadas voltaram a expelir cinzas e gases. Cadeias montanhosas passaram a registrar movimentações internas e o fogo subterrâneo encontrou novos caminhos até a superfície. O que antes parecia distante passou a interferir diretamente na vida cotidiana, interrompendo rotas, deslocando populações e impondo limites claros à ocupação humana. Cidades precisaram ser evacuadas, infraestruturas foram comprometidas e comunidades inteiras passaram a conviver com a incerteza constante. A Terra deixou de ser apenas cenário e assumiu papel ativo na experiência humana, lembrando que toda estabilidade sempre foi provisória. Esse impacto ultrapassou a dimensão geográfica e atingiu o psicológico coletivo. A sensação de controle começou a se dissolver, substituída pela consciência de vulnerabilidade. O ambiente que sustentou civilizações por séculos passou a exigir atenção, respeito e adaptação. A profecia sugere que esse movimento carrega significado. Quando limites são ultrapassados de forma contínua, a criação responde. Solo, mar e céu refletem o acúmulo de desequilíbrios que se estendem por gerações.
manifestando-se de forma física, visível e incontornável. A pressão exercida sobre o planeta, seja por exploração excessiva, intervenções profundas ou aceleração constante, supera a capacidade natural de absorção. O resultado surge como ruptura, não concentrada em um único ponto, mas distribuída, progressiva e cada vez mais difícil de ignorar. Esse cenário encerra o ciclo das profecias com peso simbólico e concreto. Quando o próprio chão deixa de oferecer segurança, a humanidade perde seu último apoio externo. Restam apenas consciência, adaptação e escolha. A primeira profecia aponta para um tempo em que a Terra deixa de sustentar em silêncio. Um aviso que não depende de interpretação, pois se manifesta diretamente no mundo físico, diante de todos. Ao longo deste percurso, as profecias deixaram de surgir como fragmentos dispersos de um texto antigo e passaram a formar um único quadro coerente. Cada uma delas ilumina uma dimensão distinta da experiência humana, mas todas convergem para o mesmo cenário: um mundo submetido a pressões simultâneas, acumuladas ao longo do tempo, agora visíveis em várias camadas da realidade. As enfermidades expostas no corpo humano revelam mais do que crises sanitárias. Elas refletem uma humanidade biologicamente sobrecarregada, vivendo sob ritmos, ambientes e decisões que ultrapassam sua capacidade natural de adaptação. O corpo se transforma em indicador histórico, carregando sinais de desgaste coletivo e fragilidade estrutural. Quando o corpo passa a carregar os sinais do colapso, o aviso deixa de ser abstrato e se manifesta na carne. Os mares comprometidos expõem outro eixo desse desequilíbrio. A água, que por séculos sustentou populações e economias, passa a apresentar sinais claros de exaustão. Ecossistemas entram em colapso, zonas costeiras se tornam instáveis e cadeias alimentares sofrem rupturas profundas. O que antes alimentava passa a ameaçar, revelando a extensão das consequências acumuladas. O avanço do controle estrutural reorganiza a vida social de forma silenciosa e contínua. A circulação humana, a participação econômica e o acesso a serviços passam a depender de sistemas que operam com base em dados, registros e pontuações. Viagens são restringidas. Acesso aos serviços é limitado. O receio não nasce da tecnologia em si, mas do princípio que ela estabelece. Modelos capazes de decidir quem pode circular, consumir e participar plenamente da vida social. Nem mesmo George Orwell poderia ter descrito um controle tão eficiente no seu famoso livro 1984. A guerra reaparece como estado permanente de tensão entre nações. Movimentos militares, alianças estratégicas e ameaças veladas passam a compor o cotidiano internacional. A possibilidade de destruição deixa de ser remota e se concentra em decisões tomadas por poucos centros de poder, capazes de afetar o destino de milhões. A violência se infiltra no tecido social de forma ampla. Ela se manifesta fisicamente, psicologicamente e simbolicamente, moldando comportamentos, corroendo referências morais e produzindo adaptação coletiva ao extremo. O choque inicial se dilui.
E a brutalidade passa a coexistir com a rotina, alterando a sensibilidade humana. O sistema econômico global, por décadas tratado como sólido, revela fragilidade crescente. Endividamento elevado, concentração de riqueza, instabilidade monetária e dependência de estruturas artificiais expõem um modelo sustentado por confiança frágil. Quando essa confiança oscila, os efeitos alcançam famílias, comunidades e nações inteiras, gerando insegurança prolongada. A perseguição à fé, direta ou indireta, acrescenta uma dimensão espiritual ao cenário. O sagrado passa a ser deslocado para as margens da vida pública, enquanto sistemas exigem adesão total e rejeitam qualquer autoridade que não possa ser administrada ou condicionada. A tensão espiritual se torna parte do mesmo processo estrutural. Por fim, a própria terra responde. O solo treme, o fogo emerge, o clima se torna imprevisível. A criação deixa de absorver silenciosamente o peso da civilização humana e passa a expressar exaustão de forma física e incontornável. A instabilidade ambiental revela que até mesmo os alicerces naturais possuem limites. Essas manifestações chamam atenção porque surgem dentro do mesmo período histórico, acumulando efeitos e ampliando impactos. Crises sanitárias, instabilidade econômica, tensão geopolítica, controle estrutural e desequilíbrio ambiental passam a coexistir, compondo um cenário contínuo de pressão global. As profecias não operam como calendários, nem como registros de eventos pontuais. Elas funcionam como mapas de comportamento humano e de consequência histórica, revelando padrões que se tornam visíveis quando certos limites são ultrapassados de forma persistente. O Apocalipse atua como um texto de advertência estrutural. Ele expõe processos, indica direções e revela resultados que emergem quando escolhas coletivas se acumulam ao longo do tempo, moldando sociedades inteiras. Diante desse quadro, a resposta exigida não é emocional, mas consciente. O momento pede clareza de percepção, leitura honesta do tempo presente e compreensão de que decisões humanas produzem efeitos duradouros, mesmo quando os sinais são relativizados ou ignorados. É nesse ponto que o Vale da Redenção se revela como imagem central, um lugar de travessia, não de condenação imediata. Um espaço simbólico onde ainda existe possibilidade de revisão, arrependimento e mudança de direção. Um vale onde a consciência pode ser despertada antes que os limites se fechem por completo. E diante disso, a questão que permanece não está ligada ao fim em si, mas à postura adotada durante a caminhada. Como cada um escolhe permanecer quando o mundo começa a revelar seus próprios limites, define não apenas o desfecho, mas o sentido da travessia.